Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, sobre princípios. No AVA tem o material de vocês, o PowerPoint em que está tudo explicadinho também, o conteúdo dessa aula. É importante vocês darem uma olhada nesse PowerPoint. O primeiro princípio que nós vamos trabalhar, depois que nós fizemos essa divisão do que é princípio e do que é regra, nós vamos começar a estudar os princípios inicialmente. Depois, praticamente, o curso inteiro de processo nós vamos falar só sobre regras, porque a grande maioria dos artigos do nosso Código de Processo Civil, eles trazem regras explícitas, O primeiro princípio, como um dos princípios mais importantes do processo, se tem o devido processo legal. O devido processo legal tem previsão constitucional, mas eu vou contar para vocês aqui um pouquinho de como ele nasceu. No período de absolutismo, nós já conhecemos por conta da história que os reis, eles mandavam em todas as zonas da vida das pessoas. E no Poder Judiciário não era diferente. O rei normalmente designava juízes para resolver os problemas, mas os recursos eram julgados pelos próprios monarcas. Então os monarcas eles tentavam abarcar todas as zonas da vida das pessoas. Ocorre que os abusos da monarquia fez com que a burguesia se revoltasse contra isso, e pelo fato da burguesia começar a ter o domínio econômico, fez com que os reis, que embora com muito poder, mas enfraquecidos financeiramente, fossem levados a fazer um acordo com essa burguesia detentora do poder econômico. Foi aí naquela situação lá do João Sem Terra, onde eles fizeram um acordo, e nesse acordo da Magna Carta Libertatum, houve uma série de restrições ao poder do rei. E essas restrições ao poder do rei surgem justamente esse princípio do devido processo legal. O devido processo legal ele tem como nascedouro justamente essa ideia de limitação do poder do rei. Porque agora, para se punir alguém ou para se julgar alguém, era necessário cumprir uma série de etapas previamente previstas num ordenamento jurídico próprio. Então, para se processar alguém, era necessário o respeito a um processo devido. Essa é a lógica do devido processo legal. Então, é um princípio, é uma norma que nasce partindo da premissa de limitação do poder da autoridade. Então, a autoridade que julgava ilimitadamente, com base no seu senso de justiça ou não, agora passa a ter que respeitar um procedimento, respeitar etapas para se chegar à conclusão final sobre determinado caso. Então, essa é a ideia do devido processo legal. É que para se chegar ao final no processo civil é necessário se respeitar esse processo devido. Então, a partir do devido processo legal, a partir do respeito ao processo devido, a construção histórica desse princípio fez com que nascesse vários direitos que hoje são consagrados na nossa Constituição Federal. Um exemplo clássico é o duplo grau de jurisdição, por exemplo. O principal exemplo é o contraditório, a ampla defesa. Então a gente precisa falar, não se existe julgamento justo, não existe julgamento devido sem uma ampla defesa, sem o contraditório, sem que a parte adversária, sem que as partes do processo possam intervir no julgamento do julgador. Não existe processo justo sem direito de defesa. Então a construção histórica do devido processo legal fez com que vários outros direitos ingressassem, inclusive no ordenamento jurídico, inclusive na Constituição Federal. A garantia de acesso à justiça, a gratuidade, que vai ser um princípio que vai ser debatido mais na frente. Então, como tem no materialzinho de vocês, o devido processo legal nasceu para combater o arbítrio do rei, servindo até hoje para os propósitos semelhantes. Traz uma cláusula geral da qual se extrai um princípio, o de que ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. E o seu bem, inclusive o seu bem maior, que é a liberdade e a vida.
não podem haver nenhum tipo de supressão de direitos sem a garantia de um respeito a um processo devido, né? Assim, as garantias conquistadas historicamente fez nascer com vários outros princípios, como eu já falei para vocês, como contraditório, proibição da prova ilícita, a motivação das decisões, né? Porque se o juiz ele vai julgar, ele precisa dizer o que motivou ele a tomar aquela decisão. Isso é a ideia de um processo devido, né? A ideia do juiz natural, né? Então eu preciso saber quem são as pessoas que vão me julgar previamente. A vedação é um tribunal de exceção. Então a lei de organização judiciária, ela tem que dizer quem são os juízes, né? Quem são as pessoas que vão julgar caso surja determinado fato, né? Então todos esses subprincípios que nós assim falamos, eles nascem do devido processo legal, porque para que um processo ele seja devido, várias garantias têm que ser respeitadas, não é isso? Então no materialzinho de vocês aí, eu também venho falando que esse devido processo legal ele tem duas dimensões, né? Muito embora se fale até numa terceira dimensão, mas são duas dimensões prioritárias. A primeira dimensão, que é uma dimensão formal, procedimental, que é justamente essa ideia que nós falamos de um processo devido, né? Que é um fundamento de todas as garantias processuais, consubstanciada basicamente o direito de ser processado e a processar de acordo com normas previamente estabelecidas para tanto, normas essas cujo processo de produção também deve respeitar. Então, tanto para processar como para ser processado, existem procedimentos que devem ser respeitados e que qualquer desvio a essa regra gera nulidade do processo, né? Bem tranquilo. E aí, como eu já falei para vocês, é importante a gente ver, o material de vocês explicita isso de uma maneira bem interessante, é que a construção histórica do devido processo legal fez nascer vários princípios, né? Como contraditório, como ampla defesa, como duplo grau de jurisdição, como vários outros princípios, né? Gratuidade, eficácia, né? A grande maioria dos princípios do processo nascem do devido processo legal. Então, a dimensão formal do devido processo legal é justamente a dimensão da ideia do devido processo legal como um procedimento adequado que deve ser seguido sob a pena de nulidade do processo. Então, é a ideia formal mesmo do processo. O processo ele deve respeitar essas etapas sob a pena de nulidade. Mas, atualmente, a doutrina, principalmente nos Estados Unidos, vem falando de uma eficácia material do devido processo legal, né? A eficácia material, ela decorre do que fala substantive, né, do process of law, é justamente na ideia de que, ainda que o processo seja devido, as consequências desse processo eles devem seguir um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. Então a ideia é de que, ainda que entabulado em leis, mas esse processo ele tem que ser analisado também sob um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, porque nem sempre as leis elas são tão justas na análise do caso concreto. Então, num caso concreto, é possível que a aplicação desse processo devido, na forma com que é exposto, ele não pode ser proporcional e razoável. E um exemplo clássico o prazo para contestação ele é de 15 dias. Então, isso é uma regra, 15 dias, né, tem que respeitar esse prazo. Mas imagine que o autor, na sua petição inicial, ele junta 5.000 documentos. Então, ele colocou lá 5.000 anexos de documentos. De modo que 15 dias eu não vou conseguir analisar. Eu vou ter a minha defesa cerceada porque eu não vou conseguir analisar 5.000 documentos em 15 dias. Então, existe a possibilidade de se pleitear ao juiz na análise do caso concreto, e o juiz do caso concreto pode deferir uma ampliação desse prazo, desde que ele não tenha sido ultrapassado. Então, desde que eu não tenha perdido o prazo de 15 dias, mas se dentro dos 15 dias eu digo, excelência, são 5.000 documentos, é impossível, né? São 30 réus, 5.000 documentos, eu não tenho condição, 30 autores, 5.000 páginas de documentos, eu não tenho a menor condição de apresentar uma defesa no prazo de 15 dias.
existe a possibilidade do juiz fazer a dilatação desse prazo, desde que o prazo não tenha sido transcorrido. Isso é uma inovação do novo CPC, mas o Código Antigo não fazia essa previsão. Mas o juiz, pensando no devido processo legal, numa perspectiva material, análise do caso concreto, razoabilidade e proporcionalidade, ele podia fazer a concessão desse prazo. Porque o processo passava a não ser devido se eu tivesse que respeitar estritamente esses 15 dias. Ok? Então, a ideia do devido processo legal substancial ou material é justamente a ideia de um juiz de proporcionalidade e razoabilidade. Guardem bem isso, que é importante, tá? Outro ponto, eu vou só encerrar esse vídeo e nós continuamos no próximo vídeo.